Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo promovido por nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Estudo que tem como pauta refletir acerca do tema que é apresentado, a origem do bem e do mal. É oportuno esclarecer também, nesse momento, que realizamos essa gravação, que embora o retorno presencial de todas as atividades em nosso centro, a direção optou-se em manter uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. E uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Agora, a notícia boa é o seguinte, que excepcionalmente esse mês de abril, a live de nosso irmão vai ocorrer no dia 23/4, que é um momento muito interessante em que o nosso irmão vai promover o lançamento de um livro que ele está organizando, é um livro resultado de uma pesquisa que ele já desenvolve, que tem o título de Mundos Habitados no Sistema Solar. Ele vai fazer, portanto, essa live no dia 23 para promover o lançamento do livro. É imperdível, viu, esse momento. Então, é o seguinte, fica o convite para todas e todos para esse momento. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos, para uma oração. Divino Mestre Jesus, estamos recolhidos para a realização de nosso estudo e rogamos, Senhor, o amparo espiritual para podermos realizar a nossa programação em clima de serenidade e harmonia. Que possamos, Senhor, contar com a assistência de nossos benfeitores espirituais, auxiliando-nos também na condução de nosso estudo, ajudando-nos a ampliar as possibilidades de reflexão que o tema sugere. Que a vossa paz, Mestre querido, permaneça sempre conosco. Assim seja. Muito bem, nós queremos iniciar nossa programação com essa pergunta: como a doutrina espírita pode contribuir para o entendimento dos mais variados temas da vida? Nós temos sempre apresentado. Muito bem, para atendermos ao questionamento aqui apresentado, nós vamos compartilhar aqui as obras básicas, iniciando pelo Livro dos Espíritos, lançado em 1857, um livro que foi publicado, portanto,
meados do século XIX. Ele trata de toda a abordagem filosófica, né, da doutrina espírita, numa síntese, abordando todos os seus aspectos. A primeira parte ele aborda sobre a causa primeira, sobre Deus, sobre a criação. A segunda parte, com, né, todos os capítulos, né, relacionados, vai abordar sobre o mundo dos espíritos. A terceira parte, sobre as leis morais. Dentre os 12 capítulos, temos 10 destinados a 10 leis que ele destaca, né? E a última parte, ele vai tratar das esperanças e consolações. O Livro dos Médiuns vem na sequência, publicado em 1861, é um manual que trata das atividades mediúnicas e da natureza e mecanismo da mediunidade, que é fantástico e deve, obviamente, ser referência para qualquer estudo sobre mediunidade, além, obviamente, de Kardec ter aqui o registro, né, metodológico de como ele abordou a sua, né, relação com os espíritos. É o método que foi utilizado pelo codificador. Na sequência, então, nós temos o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, que é uma referência metodológica para o estudo minucioso do Novo Testamento, né? É um roteiro para o ensino moral de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? O livro O Céu e o Inferno, publicado em 1865, e já traz uma abordagem muito interessante em duas partes. Na primeira parte, ele estuda aspectos relacionados à justiça divina, né, abordando vários aspectos relacionados. É uma parte mais teórica, conceitual. E a segunda parte, ele vai trazer várias entrevistas com espíritos encarnados. Finalmente, o livro A Gênese, né, publicado, né, em 1869, que é um livro que contempla 3 partes. A primeira parte desse livro, o codificador vai tratar da formação dos mundos e da criação dos seres animados e inanimados. A segunda parte estuda os milagres e explica, né, explica esses milagres à luz da doutrina espírita. E, obviamente, ele toma como base aqui os milagres realizados por Jesus, concluindo, portanto, que não existe milagre, todos são fenômenos que tiveram, né, uma explicação. Você consegue explicar todos os fenômenos e entender que não existe milagre, né? E a última parte do livro, né, desse livro A Gênese, ele trata, né, ele explica, né, os aspectos relacionados a previsões de coisas futuras, né, por que isso ocorre, trata de pressentimentos e coisas afins, sabe? Das predições. Portanto, são 5 livros muito interessantes e que pode orientar e deve se constituir de referência, obra básica para o estudo sistematizado da doutrina espírita. E aí vamos ter um embasamento, um fundamento para compreender a vida e entender todos os eventos, os fenômenos que ocorrem na vida, sabe? Então, na sequência de nosso estudo, queremos desenvolver essa questão, como entender a origem do bem, e, obviamente, para isso vamos recorrer às obras da codificação. Né? Então, a origem do bem. E esse trecho aqui do livro A Gênese, capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos utilizar, a propósito, é importante a gente salientar que na primeira parte do livro A Gênese, que ele trata do próprio, né, nome da primeira parte do livro, sobre aspectos relacionados à Gênese, né, o capítulo 3, ele destina
ao estudo do bem e do mal, que foi o capítulo, por exemplo, que nós utilizamos essencialmente como referência para esse estudo, sabe? E esse trecho é muito interessante, que o codificador vai dizer o seguinte: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. Não é? E é importante a gente entender, portanto, sobre Deus e o Livro dos Espíritos, né, sobretudo a primeira parte. O Kardec traz ali ensinamentos muito interessantes. E também nesse livro A Gênese, no capítulo 1, o codificador também vai estudar sobre a mesma temática relacionada, né, a Deus. Entender que ele é o princípio de todas as coisas, é causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Resposta que os espíritos superiores dão a Kardec na primeira questão do Livro dos Espíritos. Questão que Kardec formulou então para os espíritos superiores: que é Deus? E eles respondem: causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Né? E também no Livro dos Espíritos ele vai desenvolver lá sobre os atributos, que a partir dos atributos a gente consegue ter uma condição mais favorável para entender o Criador. E então o friso aqui é nosso desse trecho, né? Que nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. É preciso compreender, portanto, a magnitude de Deus para entender que dele nós só vamos ter como referência o bem, a diretriz para o bem. Deus nos criou todos para sermos felizes. Bom, mas por que o mal então? Qual a origem do mal? É o que veremos na sequência do nosso estudo. Primeiramente, vamos trazer aqui algumas considerações acerca da origem do bem. Vamos adiante aqui. Então, por que o homem não o compreende? Aí nós estamos falando de Deus. Por que nós não o compreendemos? E o codificador vai trazer para nós algumas respostas muito interessantes, que nós estamos aqui, nós vamos enquadrar aqui alguns trechos para entender as limitações para o entendimento acerca de Deus. Né? E aqui ele vai dizer também, está no capítulo 3, que o homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Então, é a partir, dessa perspectiva que o homem vai analisar Deus, como destacamos aqui no friso, que fizemos. Apreciar as coisas do ponto de vista da sua personalidade, de acordo com a referência que o homem tem. Ele vai analisar Deus. Para nós analisarmos Deus, é preciso, portanto, desenvolvermos um estudo, buscarmos embasamento, referência, e por isso que o estudo sistematizado da doutrina espírita vai trazer luz para a gente entender a vida de uma forma geral, entender toda a obra da criação. Mas é preciso esse esforço.
para desenvolver a inteligência nesse sentido, para compreender o Criador, compreender o Pai. Sem isso, esse esforço, nós vamos apenas utilizar uma lente reduzida, né, que vai estar contaminada pelos traços da nossa personalidade. E em outro trecho aqui, nós vamos também compreender essas limitações para entender Deus. O codificador vai dizer o seguinte: por isso é que muitas vezes se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Muitas vezes, né, diante de ocorrências da vida, né, o homem pode ter uma compreensão acerca de Deus como mal, como injusto, né? Entretanto, se tivermos um conhecimento maior, mais amplo acerca da vida de Deus, nós vamos entender que os eventos com os quais nós envolvemos na vida, os processos, né, que participamos na vida, né, que vai, portanto, promover as condições para nós podermos progredir, evoluir. Todos eles trazem a manifestação de Deus, porque são as leis que regulam todo o processo, toda a vida, né? E aí nós teríamos condições de ter essa compreensão para entender qual o objetivo, né, e o resultado dessas, né, da manifestação dessas leis. E compreender, inclusive, quando nosso Senhor Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, declinou uma bem-aventurança muito interessante. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é? Então, entender que os aflitos, aquele que vive a aflição, a dor, o sofrimento, ele está passando por um processo de purificação. E aí nós vamos entender o sentido da dor, né? A magnitude da dor e como, o que ela representa em nossas vidas. Sabe? Um outro trecho aqui, nessa mesma linha né, que queremos desenvolver para entender as limitações do homem para entender Deus, o Kardec vai dizer o seguinte, que pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita. Vejam bem, tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. É isso que a gente precisa entender, que a providência divina, ela se manifesta em nossas vidas, sabe? Trazendo, portanto, a sabedoria de Deus, nos colocando nos mais variados processos que nós precisamos para promover o nosso progresso espiritual. Portanto, é importante nós promovermos as condições, criarmos as condições, né, para compreendermos Deus, entender a manifestação da providência divina na vida e em nossas vidas, sabe? Criando-nos sempre oportunidades, porque Deus não cria obstáculo para ninguém. Deus, a manifestação dele através das suas leis é só no sentido de promover as condições para podermos progredir, para podermos evoluir. E compreender Deus é fundamental, porque ele se manifesta em cada um. E a lei de Deus se manifesta em nossa consciência. E nesse sentido, nós trouxemos um trecho aqui, que o Kardec vai destacar, no capítulo 3 da livro A Gênesis. Deus promulgou
leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. O friso aqui foi nós que fizemos. Olha só, para destacar o texto, Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. Essa é a razão pela qual nós devemos compreender o Criador. E por isso apresentamos a obra da codificação no início, porque o estudo sistematizado da doutrina espírita, entender os seus princípios, a intimidade dos seus princípios, nos permite compreender com mais profundidade, com mais amplitude os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para compreender a magnitude de Deus, nosso Pai. E entender, obviamente, as leis. Entender que a nossa vida é regulada por leis soberanas. E, portanto, devemos nos submeter a elas incondicionalmente. E veja bem, a consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. Então, todos nós temos em nossa intimidade o germe divino. Por isso que precisamos desenvolvê-lo. Né? Muito bem. Então, podemos chegar a uma conclusão acerca desses trechos aqui que desenvolvemos para entender um pouco sobre a origem do bem. Nós podemos concluir que o mal que observamos não pode ter sua origem em Deus. Deus criou o bem. As suas leis nos orientam para o bem, para a felicidade. Logo, o mal que observamos não pode ter a sua origem nele. Mas como compreender, então, o mal? Não é? Essa é a questão que queremos agora desenvolver. Considerando essas reflexões sobre a origem do bem, qual a origem do mal? Vamos refletir, tomando como base algumas considerações que vamos apresentar aqui, né? Tomando como base a obra da codificação. E aqui nós temos um trecho muito interessante do Kardec, né, que vai nos remeter a essa questão da origem do mal. Ele vai dizer o seguinte, que os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre se incluam os flagelos naturais. Então, vamos aqui desenvolver algumas considerações do mal na perspectiva dos flagelos naturais. E Kardec, aqui nós tiramos da questão 741, comentário dele, né, que está nessa pergunta, lá no Livro dos Espíritos. Ele vai dizer o seguinte, que na primeira linha dos flagelos destruidores naturais, independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Então, esses são eventos, são fenômenos, né, que ele enquadra aqui como flagelos naturais, destruidores, que independem do homem. Né? Muito bem.
Porém, é preciso entender que, com o ensinamento da doutrina espírita, e eu vou trazer aqui um trecho, compreender o seguinte, que o homem recebeu em partilha uma inteligência. Isso está no livro também, a Gênesis, no capítulo 3, né? Que o homem recebeu em partilha uma inteligência, com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar muito, os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Vejam bem, olha, quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Podemos aqui entender que, nesse contexto, esses flagelos, eles trazem oportunidades para o homem, que pode desenvolver a inteligência. E, ao desenvolver a inteligência, cria condições tecnológicas, inclusive, para entender a natureza e promover condições, recursos que podem até atenuar os efeitos desses flagelos na sociedade, como a gente tem hoje registro de alguns povos, de alguns países que lidam com o evento, com fenômenos naturais, e diante desses desafios que se apresentam, tecnologias foram desenvolvidas no sentido de atenuar, de amenizar os efeitos desses flagelos. Não é? Portanto, oportunidade para desenvolvimento da inteligência. E mais, tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Então, é preciso compreender esses eventos, esses fenômenos, então, porque eles independem da vontade do homem, mas eles trazem a oportunidade para poder desenvolver suas faculdades físicas e morais, como destaque. Agora, é importante a gente compreender, que isso a doutrina espírita nos ensina, e o próprio Kardec aqui nesse capítulo ele vai também tratar a respeito disso, que a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, promovendo o seu progresso. Então, é preciso compreender a dor nessa perspectiva, não é? Muito bem. Vamos agora desenvolver alguns aspectos do mal na perspectiva das imperfeições morais. Nós vimos aqui, até aqui, o mal na perspectiva dos flagelos naturais, conforme Kardec classificou no início, quando nós abrimos esse bloco para estudar a origem do mal. Então, agora, vamos trazer algumas considerações, aspectos conceituais, doutrinários, acerca do mal na perspectiva das imperfeições morais. E aqui queremos, então, já compartilhar um trecho do livro A Gênesis, no capítulo 3, mesmo capítulo que estamos utilizando. E o trecho é interessante, ele vai dizer o seguinte, que os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. O grifo aqui, nós aqui fizemos. São os que o homem cria pelos seus vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam,
das dissensões, das injustiças, da opressão, do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades, inclusive de situações que podemos, de repente, enquadrar como flagelos, né, destruidores, porque são resultantes da ação do homem, uma ação inconsequente no que tange à natureza, né? Não observando adequadamente as condições da natureza para poder produzir. Então, no que tange aos males que têm essa raiz, essa causa, né, as imperfeições morais, nós vamos ter então com um maior número, como ele diz aqui. Os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Então nós já podemos ter aqui um mapa que responde ao tema de estudo, que é a origem do bem e do mal. A origem do bem, Deus, o Criador. A origem do mal, o próprio homem. Né? Vamos adiante aqui. Tem um outro trecho muito interessante, é o seguinte, que Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Vejam bem, olha só o trecho que grifamos aqui. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. E aqui nós podemos fazer uma relação acerca da dor. Em algumas circunstâncias, a colheita que o homem vai fazer pela ação indébita é de dor, de sofrimento, e essa dor pode chegar ao transbordamento. Chega num ponto, no momento em que o homem vai ter a sua consciência despertada para Deus, que é a necessidade de mudar de vida, né? Nosso Senhor nos ensinou nesse sentido. Se nós compulsarmos ali a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, versículos de 11 a 32, nós vamos compreender o ensinamento da parábola, um ângulo, obviamente, de possibilidade de entendermos, é nesse sentido. Quando o filho pródigo, ele alcança uma condição ali, né, retratada na parábola, de chegar a estar com os porcos, numa condição que nós podemos caracterizar de ter perdido o endereço da vida. E ele, então, diante daquele momento, daquela circunstância ali, que a gente pode até tomar como de dor, nesse contexto do transbordamento, ele desperta para Deus. É o momento. Cada um tem esse momento. Obviamente que a parábola traz várias nuances, vários ângulos, né, para a gente entender. Mas esse pode ser um aspecto também a se considerar, né? E entendermos, nesse contexto todo, o determinismo divino.
que o determinismo divino é o progresso, é a evolução, é o bem, é a felicidade de todos nós. Então, é preciso compreender Deus, as leis soberanas da vida, para podermos agir em consonância com elas. Porque o bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E nesse trecho aqui, o Kardec vai dizer o seguinte, o grifo aqui é nosso: instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Veja, instruído pela experiência, ele, o homem, se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio, porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Cada um vai receber de acordo com o que oferece para a vida. Cada um vai colher de acordo com o que está plantando. E cada um tem a liberdade, tem o seu livre-arbítrio para dar encaminhamento à vida de acordo com o seu entendimento, com a sua consciência. E por isso a importância de compreendermos Deus, entender a sua magnitude, a sua manifestação através das leis, por meio das leis soberanas. E seguindo aqui o texto, o codificador ainda acrescenta: quando toma melhor caminho, é por sua vontade, porque reconheceu os inconvenientes do outro. Agora há pouco eu citei aqui a parábola do filho pródigo, né? No momento em que o personagem, um deles, o personagem do filho pródigo, ele então decide, por retornar à casa do pai, ora, foi por sua vontade, porque reconheceu o inconveniente do que estava acontecendo com ele, né? As ações inconsequentes que o levaram a colher o que estava colhendo, né? E obviamente uma colheita marcada pela dor, pelo sofrimento, fez com que ele despertasse para a vida, para o Pai. E a vontade o fez, então, alterar o curso da sua vida, buscar um novo posicionamento. Muito bem. Acrescenta aqui o codificador que a necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangiu a melhorar as condições materiais da sua existência. E é nesse sentido que nós vamos entender o determinismo divino, operando através das suas leis, orientando o curso da vida, orientando-nos a caminhada. Não obstante as nossas faculdades, o livre-arbítrio, mas nós precisamos, então, entender que o nosso destino precisa se submeter à vontade do Pai, às suas leis. E por isso precisamos despertar para o bem. Porque o mal não existe. Só existe o bem. Porque à medida que nós mudarmos a nossa mentalidade acerca da vida, o mal deixará de existir e só existirá o bem. Vamos compartilhar aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 631, que traz uma contribuição muito interessante nesse momento da nossa reflexão,
E o Kardec formula aos espíritos superiores a seguinte pergunta: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E os espíritos superiores respondem sim, quando crê em Deus e o que quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, olha só que resposta interessante. Sim. Olha que a pergunta é: Deus tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o que quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então nós temos condições para isso. Porque somos dotados de condições de potencial para desenvolver as nossas faculdades. E é preciso entender que os dois campos de resultado que temos na vida é progresso intelectual e progresso moral. Mas precisamos, então, desenvolver nessa perspectiva intelectual para podermos reunir condições de discernimento entre o que é certo e o que é errado. Distinguir o que é mal e o que se insere no contexto do bem. Entender que tudo que está conforme a lei de Deus é o bem. E tudo que é contrário à lei de Deus é o mal. E nesse sentido, cada um tem dentro de si a condição para poder fazer esse julgamento. Cada um de nós é juiz de si mesmo, dos seus atos. Portanto, nós chegamos à conclusão de que Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Kardec vai dizer: Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Por isso que afirmamos há pouco que o mal não existe. Só existe na cabeça do homem, que está orientada ainda por imperfeições morais. À medida que o homem combater em si as imperfeições morais, notadamente o orgulho e o egoísmo, o mal deixa de existir e vai prevalecer o bem, porque tem a origem no Pai, no Criador. Então, para conduzirmos o nosso estudo para o final, vamos aqui desenvolver uma questão: qual a maior qualidade do homem de bem? Então, qual a maior qualidade do homem de bem? Vamos aqui compartilhar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, em que, isso está no capítulo 17, item 8, né? E o Kardec vai fazer a seguinte anotação: que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então aqui nós já temos um parâmetro, uma referência para entender o homem de bem e, portanto, agir conforme as leis soberanas da vida. E mais, aqui no Livro dos Espíritos nós vamos trazer uma pergunta que é muito interessante também, que é a pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, vai responder os espíritos superiores. Porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária aos arrastamentos dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, veja bem, no grifo aqui, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. É muito interessante essa resposta aqui, sabe? É uma resposta que nós podemos tomar como referência para a nossa vida, para orientar a nossa conduta, os nossos pensamentos, a nossa atitude, o nosso comportamento na vida. Porque a pergunta que o Kardec formula aos espíritos, ela é muito interessante. Olha só,
ele formula aos espíritos superiores qual a mais meritória de todas as virtudes. E os espíritos superiores respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, resistir àquelas inclinações menos boas, né? Aos sentimentos menos bons, combatê-los, né? Acrescenta aqui ainda os espíritos que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. É olhar para o semelhante, voltar o olhar para o próximo, desenvolver esse sentimento de altruísmo. E acrescenta aqui o trecho: sem pensamento oculto, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. É um trecho para refletirmos, né? Estamos já caminhando para o final. Muito bem, vamos compartilhar um trecho aqui, também do livro A Gênese. E o apontamento do codificador é o seguinte: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há de duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Então, depende de cada um de nós nos submeter à vontade de Deus, às leis soberanas da vida, para podermos alterar os quadros da nossa vida e vivermos um ambiente ditoso, alegre, feliz, harmônico, não é? Entender, portanto, que o bem tem origem em Deus, nosso Pai, no Criador, e o mal no homem, por agir de forma indébita, por transgredir a lei de Deus, por deixar que o egoísmo e o orgulho prevaleça ainda. Muito bem, vamos aqui adiante e queremos aqui compartilhar o último trecho para finalizarmos o nosso estudo, que é uma síntese. Veja bem, para os espíritos da codificação espírita, por exemplo, o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Com essas considerações aqui, da questão do Livro dos Espíritos, questão 630, nós encerramos o nosso estudo. Concluímos, portanto, o que estávamos desenvolvendo até então, no roteiro que nós organizamos para esse estudo. Com esse entendimento que o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Que possamos refletir sobre essas considerações para podermos orientar a nossa vida aqui no plano físico, aproveitando as oportunidades que essa escola nos oferece, não é? Com isso, então, nós encerramos o nosso estudo agradecendo a atenção de todos e todas que compartilharam conosco dessas reflexões. Oportunidade que agradecemos nosso Senhor Jesus Cristo pelo amparo espiritual deste momento e também pela participação de nossos mentores, nossos guias que compartilharam conosco desses momentos de estudo e de reflexão. Que a vossa paz, mestre querido,
Continue conosco sempre, assim seja.